Irmãos, ontem começamos a falar sobre um encontro que tuvo uma pecadora com o Senhor. Uma palavra muito direcionada para um novo nascimento, a conversão e aquilo que faz o Senhor quando Ele chega para a vida de uma pessoa. Agora nós vamos a ver outra passagem que ele fala de um encontro que tem os discípulos com o Senhor, mas em umas circunstâncias muito particulares, em meio de uma grande tormenta. Às vezes o Senhor tem se nos revelado por a palavra, e a palavra traz fé, arrependimento, adoração, como ontem falávamos, mas agora vamos a ver uma passagem onde o Senhor se revela de maneira muito particular em meio de uma tribulação para seus discípulos. Então, vamos a olhar verso por verso e ver aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Agora, nesta passagem, irmãos, vamos a ver quatro coisas. O primeiro, o contexto da situação. Em que momento da vida do ministério do Senhor aconteceu. O segundo, vamos a ver as tempestades que tiveram que experimentar, ou a grande tempestade que tiveram que experimentar os discípulos. O terceiro, vamos a ver a intervenção do Senhor em aquele momento. E o quarto ponto, vamos a ver os resultados de aquele momento e o impacto que isso trouxe para a vida deles. Então, irmãos, vamos a ver o relato usando todos os evangelhos, porque cada evangelho dá uns detalhes particulares que dão uma visão muito completa do assunto. Então, João, capítulo 6, se você quer ter o passagem de Mateus capítulo 14 e Marcos capítulo 6. Se você quer ter todas as passagens abertas, a gente vai ir passando de um a outro para ver os detalhes que tem a palavra. Então, vamos ver o contexto da situação e como se dá. Diz João capítulo 6, verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intento de arrebatá-lo para o fazerem rei. Então, a passagem começa depois da multiplicação dos pães. Lembram a história? O Senhor multiplica os pães para as pessoas e as pessoas ficam com um desejo de ser rei ao Senhor. Então o Senhor vê aquilo que está acontecendo nos corações das pessoas e Ele toma uma decisão. Ele vai encaminhar seus discípulos para Cafarnaum e Ele sube para o monte a orar. Agora, por que o Senhor vai fazer isto? Alguém falava que talvez o assunto de fazer a ele rei era uma tentação para o Senhor. Mas eu acredito que não. O assunto não era o Senhor. O Senhor queria poupar a seus discípulos de uma tentação. Qual era a tentação? A tentação de, ao ver as multitudes empolgadas com o Senhor, eles ficar com uma falsa expectativa de que estava acontecendo algo muito grande entre as pessoas, quando em realidade não era assim. O desejo das multidões não era espiritual. Os desejos das multidões não era algo que tinha que ver com arrependimento, com fé. Ele vai falar depois que somente era o assunto que Ele encheu as barrigas deles. Ele deu comida para eles. Então ficou um tipo de avivamento, mas não muito espiritual.
Agora, por que o Senhor queria poupar a seus discípulos? Porque era muito sutil e uma tentação para eles, que eles, al ver o mundo, querendo fazer rei a Jesus, eles pensaram que esse era o momento da exaltação de Cristo. Eles pensaram que, em geral, as pessoas iam a seguir ao Senhor. Mas isso com o desenvolvimento do ministério do Senhor não ia acontecer. E Ele vai a tirar a eles da situação. Agora, no contexto, irmão, é muito interessante por aquilo que vai suceder. Por quê? Em vez do Senhor permitir algo bonito, lindo, algo que iba a ser agradável para eles, Ele saca a eles da situação e encamina a eles para a tormenta. Olha só. Às vezes nós queremos comodidade, bênção, que as pessoas nos aplaudam, reconhecimento, glória no mundo. Irmãos, mas não era o tempo para isso. Não era o tempo para alegria, não era tempo para comodidade, não era tempo para que eles de alguma maneira encontraram prazer, gozo nas multidões e naquele acontecimento, porque aquele acontecimento não era muito verdadeiro. E o Senhor vai livrar o coração deles de um engano, o engano de encontrar no mundo glória, prazer, satisfação, plenitude. E em vez de deixar aí, Ele vai dirigir a seus discípulos para a prova. Olha só. Em vez de deixar que eles fiquem muito alegres, muito abençoados, Ele vai dirigir a seus discípulos para a prova, para a tormenta. Às vezes nós queremos... Irmão, ainda tem um evangelho que promete para os cristãos bênção, comodidade, prosperidade, em um mundo onde o Senhor não prometeu. Onde o Senhor verdadeiramente Ele não reina. Mas tem um evangelho que fala para você que você agora é o filho de Deus, né? Mas não é a hora, irmãos. Então, o Senhor que conhecia muito bem tanto a realidade espiritual das pessoas, como a tentação que seria para seus discípulos, Ele poupou os discípulos. E Ele sacou os discípulos de aquele momento. Irmãos, que o Senhor nos livre. Olha só, que o Senhor nos livre de toda exaltação que não proviene de Deus. Que o Senhor nos livre quando o mundo quiera dar um lugar para você e para mim, onde você fica contente, mas o Senhor não está aí. Você me está entendendo, irmão? O portunhol. Oh. Irmãos, às vezes nós queremos estar num lugar onde o Senhor não quer que fiquemos. E Ele muda nossos planos. Ele cambia as circunstâncias. Porque Ele tem que ensinar a gente. Ele tem que tratar com nós. Ele tem que encaminar nossas vidas a experiências que, aunque ainda a gente não quer, são muito importantes na escola de Cristo. Muito importantes para que a gente possa conhecer ao Senhor mais plenamente. Então, o contexto é muito significativo. Eles já têm muito tempo de escutar o ensino do Senhor, de ver milagres do Senhor. É mais, eles haviam participado na multiplicação dos pães. E agora o Senhor passa de dar muita instrução com a palavra, muitos milagres com a vista,
Agora o Senhor passa para levar a eles a uma experiência onde o Senhor vai trabalhar no coração deles. Às vezes nós temos aprendido, às vezes nós leemos a palavra, às vezes nós escutamos o ensino dos irmãos, e isso é muito bom. Mas tem um momento onde o Senhor fala: vou encaminhar a você à prática. Você vai passar da teoria à prática, do conhecimento à experiência. Você me vai conhecer mais profunda, mais intimamente. E aí é onde acontecem as tormentas. As tormentas planejadas por Deus. Mas nós naturalmente queremos ficar com as multidões, né? Mas o Senhor vai mudar nossos caminhos, para que através deles a gente possa conhecer o Senhor, possa ter um encontro maior com Ele. Amém? Então, diz a palavra, no verso 16: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Irmãos, as outras passagens falam que era o lago, o mar de Galileia. Esse lago, irmão, é muito interessante. Aqueles que conhecem a geografia de Israel falam que o lago é tipo uma panela de pressão. Fica como uma espécie de buraco. Então, quando vem os ventos geram muita tormenta nesse lugar, né? E o Senhor encaminhou em direção a Cafarnaum a seus discípulos, como fala aí o passagem. Agora, Mateus e os outros evangelistas falam o seguinte: Mateus 24, ele começa a dar uma descrição um pouco mais ampla da experiência dos discípulos no mar. Se você vai com nós, Mateus fala assim, 14, 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então o Senhor encaminha eles para Cafarnaum, e no caminho, no meio do mar, o vento começa a ser contrário. Começa a golpear a embarcação dos discípulos. E começa a tornar a situação muito perigosa. Começa a haver uma ameaça sobre a vida dos discípulos. Olha só que eles eram pescadores. Eles conheciam o mar. Mas o assunto parece que se tornou muito ruim, muito difícil para eles. E Marcos acrescenta, se você vai para Marcos, acrescenta que eles, no capítulo 6, no verso 48, diz: e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário. Eles começaram a fatigar, começaram a remar, mas o vento era tão contrário que eles começaram a ficar cansativos. O barco seguramente começou a encher de água, e o medo, o pavor começou a entrar nos corações deles. Não sei se você tem experimentado uma situação que parecia muito normal, muito da vida, muito do casamento, muito da igreja, do trabalho. E o Senhor encaminhou você por essa situação, mas num momento inesperadamente a situação começou a tornar-se difícil. Começou a mudar. Começou a ser contrário. Os ventos, diz aí, que eram contrários a eles. E eles começaram a procurar remar, mas não dava certo. O assunto estava difícil demais. Não sei se tem experimentado isso você. Na situação você começa a fazer aquelas coisas que você tem que fazer.
mas o assunto fica mais difícil, fica mais difícil. Agora, o assunto durou um bom tempo, porque Marcos fala, no 48, diz: o vento que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigia da noite. Irmão, a quarta vigia da noite é de 3 a 6 da manhã. É a última vigia da noite. E se o Senhor encaminhou a eles na tarde, como falava João, talvez 6, talvez 7, eles passaram várias horas remando contra o vento, contra a dificuldade. O assunto se tornou difícil e longo. Durante essas horas oscuras, estressantes, haviam remado sem poder avançar. Irmãos, aí eles com seus recursos humanos haviam ficado esgotados. E quando acontecem essas situações, não é somente o assunto externo, né? O coração, medo, temor, questionamentos. Quando você está numa dificuldade, a tormenta não é somente aquilo que está acontecendo afuera, não? A tormenta verdadeira está no coração. E a grande pergunta é: por que o Senhor encaminhou a eles para a tormenta? Por que o Senhor encaminhou a seus discípulos amados para a tempestade? Tem um pregador muito bom da Inglaterra, do século XVII, acredito, J.C. Ryle. Ele faz um comentário daquela passagem. Ele fala assim: uma estranha transição. Eles passaram de presenciar um tremendo milagre e contribuir para ele como instrumentos no meio de uma multidão cheia de admiração. Agora eles estão vivendo solidão, escuridão, os ventos, as ondas, a tempestade, a angústia e o perigo. Foi uma mudança muito grande, né? Eles passaram de um grande milagre, de contemplar uma experiência muito gloriosa, a passar a uma grande tormenta. Agora, nas passagens anteriores, mesmo no milagre dos pães, João falava do Senhor, que o Senhor sabia que devia fazer. Então, aquilo que eles estão vivendo não é casualidade. Faz parte dos arranjos do Senhor, da soberania do Senhor na vida de seus discípulos. Um comentarista falava: é um símbolo instrutivo da experiência habitual da vida dos crentes. Frequentemente, depois de épocas particularmente privilegiadas, chegam duras provas da fé e paciência. Olha só, depois, no mesmo dia, a situação cambiou. Passaram de experimentar algo muito glorioso a viver uma experiência muito difícil. Passaram de um milagre a tormenta. E como falava o comentarista, irmãos, nós temos que entender que o Senhor tem que trabalhar com a gente. Então, Ele conhece quando a gente precisa calor, ¿sí? ¿Entende? Calor e frio. Quando a gente precisa alegria e também precisa dor. Quando a gente precisa bênçãos e quando a gente precisa aflições. Tudo faz parte da obra do Senhor.
tudo faz parte daquele propósito que Ele tem conosco. Tudo faz parte do caminho, do discipulado. E eu e você precisa entender isso. Porque, irmão, a gente estuvo domingo na palavra, na ceia, e foi muito bom. E fui embora para casa e, nossa, uma grande tormenta me esperava na casa. Ou você ora para o Senhor dá um trabalho para você, e você com muita gratitude com o Senhor, e você começa a trabalhar, e tudo muito bom, mas de um dia para outro muda a situação. E vira uma grande tormenta. E você pensa, o Senhor esqueceu de mim, me abandonou. Mesmo na igreja, irmãos, às vezes nós estamos na igreja e o Senhor está abençoando, dá graça para nós, muita alegria, muita paz, muita llenura do Espírito. Mas acontece que as situações mudam e começam a vir os problemas, as dificuldades, as aflições para a igreja, né? Mas, irmãos, lembremos que faz parte do caminho. Lembremos que é parte da escola do Senhor. O Senhor vai dar tempos de ensino para nós, tempos de milagres para nós, mas tempos de tormentas para nós. E se a gente pode ver a vontade de Deus em aqueles momentos, vai a experimentar a situação de uma maneira muito diferente. Agora, olha o que fala Marcos, capítulo 6, verso 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pais. Antes, o seu coração estava endurecido. Olha isso, aí tem a razão da tormenta. Eles experimentaram o milagre dos pais, mas seu coração ainda estava endurecido. O coração deles não entendeu. O coração deles viu, mas não viu. Olha só. Porque o coração deles ainda estava endurecido. Então, o que vai fazer a tormenta? Trabalhar com o coração deles. Porque tem coisas, irmãos, que a gente não aprende, nomás com o ensino. Nomás vendo não aprende. Tem que experimentar. Tem que passar por a prova. E o Senhor vai trabalhar nos corações. Então, quando você e eu, por vontade de Deus, somos encaminados para a tormenta, a gente tem que perguntar para o Senhor, que quer fazer em nosso coração neste tempo? O Senhor, que nos quer revelar? O Senhor, que quer mostrar para a gente? Não sei se os irmãos têm experimentado, mas começam a acontecer coisas na igreja, problema na igreja, pecado na igreja. Esse ambiente esquisito que vem para a igreja às vezes. E você quer solucionar todo, mexer com todo. Mas às vezes a gente não pergunta, o Senhor que quer tratar com nós? O Senhor que nos quer revelar? Nesta situação, que tem meu coração, que o Senhor precisa entrar ali e trabalhar. Não somente na igreja, na família. Às vezes a barca da família entra em uma tormenta muito grande. O casamento, os filhos, a saúde, a economia. E nós oramos para o Senhor para que o Senhor solucione as coisas, mas não oramos para que o Senhor trabalhe no coração.
Mas você tem um filho que está passando por um sofrimento. Senhor, sana ele, guarda ele, ajuda ele. Mas você não ora, Senhor, transforma ele, salva ele, santifica ele, revela-te a ele. E o Senhor está permitindo, o Senhor quer trabalhar com nossos corações. Então, irmãos, as aflições e as cruzes são instrumentos que Deus usa para trabalhar na vida de seus discípulos. Agora, nós preferiríamos estar diante das multidões, na comodidade, na bênção, mas o Senhor já para o mar, para a tormenta, para trabalhar com nós. O Hernández Dias Lopes, um irmão muito conhecido aqui no Brasil, ele falava de esta passagem o seguinte: o sofrimento é a escola superior do Espírito Santo, que nos ensina as maiores lições da vida. Olha só, o sofrimento nos ensina as maiores lições da vida. Agora, naturalmente, nós não gostamos de sofrimento. A gente quer ir para Cafarnaum em um barco muito cômodo, muito tranquilo. A gente não gosta das provas. Mas, como alguém falava, os sofrimentos são a porta de entrada do Senhor para nosso coração. Olha só. Tem lugares de nosso coração que o Senhor só entra quando você passa por sofrimento. E quando eu também. Tem lugares onde o Senhor, para poder trabalhar em nós, Ele tem que tratar com nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, se você agora está vivendo, ou talvez você já viveu, ou talvez você vá viver mais adiante, lembre que o Senhor quer trabalhar em nossos corações. Amém? Agora, depois de ver o contexto e a prova da tempestade, agora vamos a ver a intervenção do Senhor no momento. O encontro de eles com o Senhor. E algumas características que o passagem nos fala, que nos mostra o grande amor do Senhor em meio do sofrimento de seus discípulos. Mateus capítulo 14, verso 23, ele dá um detalhe muito lindo e importante. Diz: despedidas as multidões, subiu a um monte a fim de orar sozinho. Olha só, o Senhor encamina seus discípulos e ele sube para um monte a orar. Agora eu pergunto, de que está orando o Senhor? Por que está orando o Senhor? Qual era o alvo das orações do Senhor naquele momento? Irmãos, certamente, eu tenho a segurança que o Senhor está orando por seus discípulos. O Senhor, Ele começou a fazer uma obra que Ele iba a fazer depois da ascensão por toda a igreja. Uma obra de intersecção por seu povo. Ele estava no monte orando por eles. Ele estava no monte intercedendo por a situação que eles iam a viver. Ele está orando por eles para que sua fé não faltasse. Lembra que o Senhor falou depois isso para Pedro? Satanás pediu você para
mas tenho orado por você para que sua fé não falte. Não faltasse. Então, meus irmãos, nas piores provas que a gente possa viver na terra, lembre que a imagem do Senhor no monte orando por os discípulos na tormenta é uma imagem muito gloriosa de aquele que está no trono intercedendo sempre por nós. O Senhor ainda, o Hebreus fala, sempre intercedendo por nós, para sempre. Ele está orando por su povo, Ele está intercedendo por a igreja. E sobretudo, irmãos, quando nós estamos em tormentas na vida, em provações, nós devemos lembrar que nos céus o Senhor ora por nós, com nome próprio. Olha só, Robert Murray M'Cheyne, ele falava, se eu escutara orar ao Senhor por mim na outra habitação, eu poderia enfrentar milhares de demônios. Irmão, se o Senhor puder abrir nossos ouvidos e escutar que Ele intercede por nós, como a gente enfrentaria as situações, né? Eu tinha experiências muito bonitas, irmãos. Uma vez estava passando por uma época muito difícil. E uma irmã, depois da reunião, falou para mim, irmão, o Senhor colocou uma carga muito grande estes dias por você. Todos os dias he orado por você. Irmão, para mim essas palavras foram de muito aliento, muito consuelo, né? Mas, irmãos, se isso é lindo, se isso é glorioso, quanto mais saber que o Senhor intercede por nós. Cada dia, e cada dia, e cada dia. Irmãos, na glória acontecem dois grandes eventos. Os ángeles e os redimidos cantam louvores para o Senhor. E sabe qual é o outro acontecimento? O Senhor faz orações por nós. Nossa! Irmãos, por isso, muitas vezes, ainda que a prova era muito grande, a gente pôde ficar em pé por as orações do Senhor. Irmãos, o Senhor, os olhos do Senhor miram seus filhos, miram sua igreja, e Ele ora por eles. ¿Saben o significado da palavra intercessão? Olha só. Falar perante alguém em favor, a fim de conseguir-lhe um bem e livrá-lo de um mal. Olha só, o Filho eterno de Deus, diante do Pai, falando, ó Pai, eu dei minha vida por eles. Ó Pai, eu entreguei tudo por eles. Pai, guarda-los. Pai, sustém-los. Pai, livra-los do mal. Pai, fortalece a fé. Pai, que não se escandalize na prova. Pai, que não perda o gozo, não perda a paz, que não perda a fé. Pai, que não mire as situações, que possa alçar os olhos para o céu, Pai. Nossa, que imagem, né, irmãos? Muito grande.
Irmão, ainda quando você não tem esperança em você, quando você caiu no pior buraco da desesperação, da incredulidade, na prova, o Senhor está intercedendo por você. Nossa, o Senhor. Aí quando você está chorando, quando nadie vê, quando seu coração está quebrado, né? Aí o Senhor está orando por você. Isso é muito grande, irmãos. Isso é muito lindo. Que o Senhor abra nossos olhos para ver a Ele intercedendo para a gente. Fala. Olha só, o Senhor não somente ora por nós, mas Ele vem também para nosso encontro. João, capítulo 6, verso 19, fala o seguinte: tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus caminhando sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Então, irmãos, o Senhor não somente ficou orando lá, né? No momento, no tempo correto, o Senhor vem para os discípulos. Ele vem para o encontro deles. E a imagem também é muito significativa. O Senhor vem caminhando sobre o mar. Tem um comentarista antigo que ele falava: Moisés, como servo, dividiu o mar pelo poder de Deus. Mas Cristo, o Senhor de todas as coisas, caminhou por cima do mar como seu próprio poder. Foi tão fácil para Ele como Criador caminhar sobre aquelas águas, aquelas que Ele mesmo havia criado. Agora, irmãos, o mar, naquela passagem, obviamente, o contexto da prova. Mas alguns irmãos falam que isso é muito significativo também, porque o Senhor vem através das circunstâncias que a gente está vivendo. Aquelas que parecem muito grandes, aquelas que parecem muito difíceis, o Senhor vem através delas. Alguém falava que a imagem dele caminhar sobre o mar, que mostra o poder, a divindade do Senhor, também mostra que Ele vem através das circunstâncias, Ele vem através das provas. Mas Ele vem para nós, para responder, para ajudar, para atender a nossas necessidades. E os discípulos ficaram com medo, pensaram que era um fantasma, né? Era algo muito sobrenatural. Mas o Senhor não somente vem, sino fala para eles. Verso Mateus 14, 27, ele dá detalhes do falar do Senhor. João somente fala que o Senhor chegou, mas Mateus e Marcos dão detalhes de aquilo que o Senhor fala para eles quando Ele chega diante deles. Diz Mateus 14, 27. Jesus, porém, les falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então o Senhor, por meio dos discípulos, Ele fala para eles: tende bom ânimo. Eu creio que eles, ao ouvir a voz do Senhor, pensam: não é um fantasma, é o Senhor. Agora, as palavras que o Senhor fala para eles, as primeiras palavras: tende bom ânimo. O Senhor vai falar para eles, primeiramente. Tem outras ocasiões, na outra situação da tormenta no mar, o Senhor fala primeiro para o vento. Mas nesta, o Senhor fala primeiro para eles. E alguém dizia, porque o Senhor, antes de calmar a tormenta, o Senhor quer calmar o coração da gente. Ele quer que os discípulos se den conta que o Senhor está com eles.
em meio da situação, Ele quer trazer paz interna no coração destes homens. Agora, irmãos, às vezes o Senhor pode demorar em calmar as situações externas, mas a gente tem que orar: Senhor, acalma, aquieta meu coração primeiro, Senhor. Porque se seu coração, você fica tranquilo, você vai ver as coisas diferentes, né? A paz interna muda as situações. Faz um tempo, nós estávamos vivendo algo muito difícil com uma família da igreja. Uma situação muito difícil, irmãos. A gente estava orando e um dia eu fui a falar com a irmã. Falei para ela: como estão as coisas? Ela falou: oi, irmão, hoje as coisas ainda estão muito difíceis, mas sabe o que aconteceu, irmão? O Senhor falou para mim e trouxe paz. Agora tenho paz. Agora tenho paz. Que importante isso, né, irmãos? A paz. O Senhor falou primeiro ao coração deles. E nos dias, irmão, o Senhor mudou as situações. Né? Mas às vezes o Senhor deve ter primeiro paz. Né? Também falava faz pouco um irmão: irmão, uma grande tormenta chegou para casa. Você que fez? Não, eu fui embora e nada. Você que me aconselha: irmão, vamos a orar primeiro. E antes de qualquer coisa, vamos a pedir ao Senhor que dê paz para você, para que não faça nenhuma loucura. Agora, irmãos, é muito importante neste ponto fazer um parênteses. Não todos os cristãos respondem às provas da mesma maneira. As provas que fazem que você conheça e experimente o Senhor, também podem, se você não vive, não busca o Senhor, em aqueles momentos, podem fazer que você se aparte do Senhor, se escandalize do Senhor, tropiece no Senhor. Então, aqui o passagem é para encorajar também nossos corações a como a gente tem que enfrentar situações quando vem. E algo muito importante é isto que a gente está falando: Senhor, fala para mim que eu possa ter paz. Fala para mim para que a gente não vá fazer nenhuma coisa contra o Senhor, contra a minha vida espiritual, contra a minha família, contra a igreja. Não é? Senhor, dá-me temor santo no meu coração, que eu não vou fazer, nem tomar nenhuma decisão que seja contra o Senhor naquele momento. Dá-me fé, dá-me paz, dá-me paciência, Senhor. Dá-me amor, né? Dá-me gratidão neste momento, Senhor. Dá-me a capacidade de adorar o Senhor mientras a tormenta está acontecendo. Né? Senhor, volte meu coração para a palavra, Senhor. Né? A gente tem que aprender a orar sobre tudo. Irmãos, algo que é muito importante: tudo que o Senhor fala para você, na Bíblia, na igreja, na comunhão do Espírito, na oração, tudo que o Senhor fala a você, você tem que praticar, sobretudo no momento da prova. É aí onde você tem que lembrar a palavra. É aí onde você tem que obedecer as Escrituras. É aí onde você tem que guardar seu coração na prova. Na prova, sobretudo. No dia difícil. No dia contrário. É aí onde você vai experimentar se aprendeu ou não aprendeu.
É aí, irmão. É aí. Lembre, todo o que o Senhor falou na conferência, todo o que o Senhor falou naquele livro precioso, ou que falou o Senhor na igreja nos últimos tempos. Irmãos, nós tuvimos uma situação passamos por muitas coisas o ano passado. E a gente havia terminado o estudo da carta de Paulo aos Efésios. E passando dias muito difíceis, irmão. Eu começo a orar ao Senhor, o Senhor, fale para mim nestes tempos, porque, nossa, está difícil demais. E eu comecei a escutar a última parte do estudo, que era o capítulo 6, guerra espiritual. Nossa, irmão, eu comecei a escutar cada ensino, cada pregação, nossa. Irmão, tudo o que o Senhor havia falado para a igreja nos meses anteriores era uma preparação para aquilo que a gente ia viver. Lembrar a palavra, escutar novamente a palavra, nossa, nos deu muita força e nos sostuvo nos dias difíceis. Então, irmão, sobretudo, lembre, medite e pratique aquilo que o Senhor está falando no dia difícil. No dia difícil. O Senhor falou para eles: tende bom ânimo. O que significa o ânimo, irmão? O ânimo é essa vontade interior de seguir adiante. O Senhor estava falando para eles: não te desanimes, não fique desanimado, não fique com medo, não fique com amargura. Tem bom ânimo, tem esperança. O Senhor vai socorrer a você, o Senhor vai ajudar a você, o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai responder às orações, mas tenha bom ânimo. Não deixe que a prova tire de você o ânimo. O Senhor falou para eles: irmão, e para nós, tende bom ânimo. E como a gente vai achar bom ânimo na prova? Olha só o que o Senhor fala: sou eu. Sou eu. Não temais. Irmãos, o melhor antídoto para o medo, para o temor, é saber que o Senhor está conosco. É saber que o Senhor está acompanhando nossas provas. É saber que, ainda que pareça impossível para nós, o Senhor é todo-poderoso. Ainda que pareça insuportável, a gente pode caminhar com o Senhor. Irmãos, o Senhor prometeu isso. É aqui, eu estou com vocês todo o tempo, até o fim. Lembre, porque às vezes a prova parece que nós esquecemos a verdade da presença, a verdade da comunhão, a verdade da companhia do Senhor. Mas o Senhor está conosco. Senhor, a Bíblia fala assim, que Ele nos amou até o fim. Nos amou completamente. Ele nos amou com um amor inquebrantável. Total. Irmão, nós às vezes vamos para o casamento e fazemos um voto diante de Deus, da igreja, dos testigos, que é até a morte. Mas a experiência às vezes não é assim, né? Mas o Senhor não é como nós. Quando Ele fala a verdade. Quando Ele fala, eu estou com vocês, Ele está conosco. Ele está conosco. Ele fala, não temas. Não temas, porque eu estou contigo. Irmãos, Ele jamais nos abandonará. É uma promessa muito segura.
O propósito da tempestade não era afastar os discípulos do Senhor, era acercá-los a Ele. Era que eles conhecieran mais ao Senhor. Irmãos, e às vezes nós podemos ver para trás, e em muitas das provas que a gente tem vivido, muitas vezes nós ficamos reprovados, né? Não sei se você tem essa experiência, eu tenho muito. Mas ainda quando a gente ficou reprovado, a gente passou e mira para trás e o Senhor estuvo conosco. O Senhor nos acompanhou, o Senhor nos sostuvo, o Senhor foi fiel, o Senhor foi bom. Olha só, irmãos, estes homens, depois, agora eles passam de alimentar 5.000 pessoas com o pão, a experimentar a prova. E depois, no livro dos Atos, eles passam a pregar o Evangelho e se conviertem em 5.000 pessoas também. E também vem a persecução. O que estava acontecendo aqui? O Senhor estava preparando a eles. Estava fortalecendo a fé. Porque também as provas trazem isso, irmãos. O Senhor fortalece a fé, a gente conhece o Senhor, tem um encontro mais real com Ele em meio da situação. E isso fortalece nossa fé para as outras provas. Para mais adiante poder confiar em Ele. Agora, depois do encontro do Senhor com eles, a gente vai ver a resposta dos apóstolos naquele momento. Fala aí Marcos 6, verso 51. Diz a passagem. Chegando para o fim do texto, diz: subiu para junto de eles no barco e o vento cessou. Olha só. Irmão, também lembre isto. As provas nunca são eternas. Lembre isso. As provas têm tempo. O único eterno é Deus. As provas têm um tempo. Assim como vem, é paz. Assim como o vento se levanta, o vento cessa. Você não tem experimentado que passou muita prova, e um momento de um dia para outro, né? Entrou a calma, entrou a paz. Estava acompanhando um casal num tempo muito difícil, mas nossa, difícil. Muita oração, muito aconselhamento para ambos. E eles procuraram o Senhor no meio da prova, procuraram o meio do Senhor. E uma semana depois, a gente querendo saber como, irmão, como vão as coisas. Irmão, muito bem. Estes dias têm sido lindos demais. Oh, que benção, minha esposa. Olha só, a prova cambiou. A prova cambiou de um momento para outro, né? E às vezes você passa por dias muito difíceis, mas não são para sempre. Assim como vem a prova paz. A prova paz. Se você está na prova, lembre que a prova passa. Tem um tempo, não é para sempre. O Senhor sabe até onde a gente pode suportar. Ele não vai dar mais nem menos daquilo que a gente pode suportar. Então, falo aí, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos e se maravilhavam. Olha só. Mira o que está acontecendo, irmãos. Lembra que o propósito era o coração. Agora eles, depois da tormenta e vir o Senhor, agora eles contemplam o Senhor manifestando um poder sobrenatural, extraordinário, e eles ficam maravilhados, atônitos. Irmãos, aquele homem, aquele mestre, começava a dar destellos de sua glória para eles. Irmãos, a fé de eles iba
a madurar, iba a mudar, se iba a robustecer em aquele momento. Isso é muito importante, né? Quando você passa por a prova, você não é o mesmo de antes da prova. A fé fica forte, né? A fé fica mais enraizada no Senhor. E no coração, olha o que aconteceu. Se maravilhava. Irmãos, a prova e a intervenção do Senhor causou um impacto espiritual neles. Causou que eles se puderam maravilhar com o Senhor. Causou que eles puderam ver coisas que antes não haviam visto. Eles antes haviam visto milagres em outros. Agora eles contemplaram um milagre em sua vida. Isso é muito importante, né? Porque às vezes nós falamos da experiência de outros, do Senhor de outros, da glória do Senhor na vida de outros. E o Senhor quer que nós tenhamos experiência com Ele. O Senhor quer que nós tenhamos experiência pessoal, experiência viva, que você possa palpar, que você possa falar. Que você possa falar quão grandes coisas o Senhor tem feito com você. Amém? Então, as provas são uma grande oportunidade de ter um encontro com o Senhor. De ter um encontro com a palavra, com a glória do Senhor. Não menospreze a prova. Não menospreze a dificuldade. Ore para o Senhor para que naquele tempo você possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Irmãos, o verso fala que eles chegaram a Cafarnaum. Aquilo que o Senhor falou, vá para Cafarnaum, se cumpriu. Eu somente quero fechar o passagem fazendo algumas aplicações mais reflexivas sobre o assunto. Irmãos, é muito melhor, escute bem isto, é muito melhor estar na prova com Jesus que estar no mundo, na alegria, sem Jesus. Olha só, às vezes, irmãos, pensamos que ficaríamos melhor na orilla do mar, com as pessoas. Pero o melhor lugar para o crente é a vontade de Deus, mesmo que ela incluya sofrimento. Não sei se os irmãos me estão entendendo a ideia. Se é a vontade de Deus, sempre vai ser melhor, ainda que tenha provas. O irmão falava de Inglaterra faz muitos anos, quando perguntavam para ele sobre a situação política do país. Sabem o que ele falava? Eu prefiro a Inglaterra quebrantada, buscando do Senhor, e não próspera, indo para a condenação. Olha isso, irmãos. Aquilo que o Senhor tem para nós sempre é o melhor. Sempre. Seus caminhos sempre são maiores que os nossos. Porque muitos, preferindo seguir sua vontade, seu próprio desejo, se perderam no mundo. Se afastaram do Senhor, seguindo seus próprios desejos. Melhor a vontade do Senhor,
ainda que esta incluya sufrimiento. Amén. E o último, irmãos. Este pasaje, irmão, este pasaje tem muitas coisas, mas num sentido, a igreja é essa barca que vai transitando por as aflições da vida. Mas um dia, nosso Senhor, Ele vai retornar. E estaremos com Ele para sempre. E aí todas as aflições, e dores e tristezas da vida terminará. Estaremos com Ele em glória. Irmãos, tenham bom ânimo. Não temam, o Senhor está conosco. Vamos a orar, irmãos.